Muito bem, queridos amigos, que a paz esteja com todos. Mais uma vez, nós vamos deixar a palavra do nosso bom Deus, né? Que Deus abençoe a todos. Você que já é inscrito nesse canal, você que vai se inscrever nesse canal, você que está entrando agora, primeira vez, tá? Todos são bem-vindos. Você que é de alguma religião, você que é de alguma denominação evangélica, você, meu amigo católico, espírita, livre pensador, pessoa que professa uma religião ou não, né? Todos são bem-vindos nesse canal, que é um canal evangelístico, tá? Convido você a deixar o seu joinha. Se você já é inscrito, compartilhe. Se você vai se inscrever, deixe o seu joinha também, compartilhe, tá bom? Para que o evangelho seja pregado. E esse é o meu objetivo. Quanto muito se preocupa em ficar gravando bobagem, besteira, coisa que não edifica, eu quero, através desse canal, levar o evangelho até você, tá? Não só através do Facebook, mas do Instagram, do YouTube, que é esse canal, do TikTok, dos grupos de WhatsApp, do status do WhatsApp. Eu quero, pela permissão de Deus, poder usar essas ferramentas, que são as redes sociais, para cooperar com o reino de Deus, né? Então nós estamos no estudo, né? A Bíblia não diz. Vamos para a parte 24 desse estudo e existe uma frase, né? Caiu até um pouquinho de água aqui, né? Existe uma frase que eu já escutei muitos pregadores falando. Talvez você que me assiste também, você já deve ter ouvido. E, né, você já deve ter citado essa palavra, né? Às vezes o erro que a gente comete, né, fica repetindo muitas das vezes o que os outros falam, sem poder examinar se realmente está na Bíblia ou não, né? Aquela frase que diz, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Você já deve ter ouvido essa frase, que parece uma frase bíblica, né? Mas nós vamos aprender hoje que não é bem assim, né? E às vezes muitas pessoas têm essa frase como uma concessão para poder pecar, uma concessão para poder errar. Ah, não, cair é do homem, né? Ou seja, o homem pode cair, que Deus vai estar sempre lá para levantar. Talvez muitos tenham esse pensamento, um pensamento diabólico, e não é bem assim. Até então, existe a diferença entre cair e se jogar no chão, né? Cair, a gente pode cair quando a gente tropeça em alguma coisa que a gente não está enxergando. Às vezes a gente acontece, eu mesmo já aconteceu isso várias vezes, de você dar um passo em falso, você não enxergar aquilo, você acaba tropeçando e caindo, né? E outra coisa é você se jogar no chão, né? Então a pessoa não pode ter essa frase aí como concessão para poder pecar. Não, cair é do homem, mas o levantar é de Deus, né? Mas nós vamos ver hoje que não é bem assim que a Bíblia diz. Porque na vida de um cristão, o pecado ele não vai ser algo normal, né? Na vida de um verdadeiro cristão, o pecado ele vai ser algo que acontece por acidente. Foi o que eu acabei de falar agora, né? Que existe a diferença entre a pessoa cair e a pessoa se jogar, né? Ou seja, às vezes, eu e você que servimos a Deus, acontece da gente cometer um pecado, cometer um erro, né? Às vezes uma coisa que a gente fala, enfim. O pecado na vida de um cristão é algo por acidente, né? Na carta de João até fala que para a gente não errar, mas se a gente errar, ou seja, se acontecer o acidente da gente errar, nós temos um advogado que nos perdoa, né? Então, o pecado na vida
daqueles que são de Deus é algo que acontece por acidente, não é aquilo que a gente planeja, não é aquilo que a gente está maquinando para poder fazer. Porque até então nós tememos a Deus e procuramos viver em santidade e procuramos viver como Deus quer. Então o pecado na vida de um cristão não é algo normal, mas é algo que acontece por acidente, ele não quer fazer. Como o apóstolo Paulo, até em uma de suas cartas, ele falava, aquilo que eu não quero, isso eu faço. Ou seja, aquilo que eu não quero, isso eu acabo fazendo, acontece, E aquilo que eu quero, muitas das vezes eu acabo não fazendo, ou seja, nós somos pecadores, O pecado é acidente em nossa vida, não uma prática normal, como comer, beber, escovar os dentes, fazer nossas necessidades fisiológicas. Não é algo normal na vida de alguém, mas é algo acidentalmente. É isso que tem que ser. Então, essa frase, o cair é do homem, o levantar é de Deus, não existe na Bíblia, tá? Não há essa frase escrita na Bíblia. Talvez você deve ter achado que até em Provérbios que está escrito isso. Não, você não vai achar escrito em nenhuma parte da Bíblia. Mas o que a Bíblia nos diz, lá em Provérbios, capítulo 14, 16, Provérbios capítulo 14, o versículo 16, olha o que a nossa querida Bíblia Sagrada diz, É aquilo que eu acabei de falar para vocês agora. O pecado na vida do cristão, ele tem que ser por acidente, Olha lá, 14, verso 16 diz assim, Provérbios. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Ou seja, a Bíblia não está nem falando que é Deus que levanta. Somos nós que nos levantamos. Quando a gente tropeça, às vezes cai, machuca, a gente sacode a poeira e se levanta. Me lembro quando eu era pequeno, quando eu estava aprendendo a andar de bicicleta, eu aprendi a andar numa bicicleta pequena, claro, que a minha prima tinha me dado, e eu não contente, eu quis aprender a andar na bicicleta do meu pai, do meu tio, na época, aquelas Monarch que tinham uma bola no meio, Eu enfiava o pé dentro daquela bola ali e queria andar, Eu me lembro uma vez que eu caí na bicicleta do meu tio, machuquei, ralei, mas pergunta se eu parei. Não, continuei andando, até que eu aprendi a andar de bicicleta. Então, a nossa vida é assim. Às vezes, se a gente cai, a gente não vai ficar caído, o pecado não vai ser algo normal, a gente não vai aceitar ficar no chão, porque nós somos de Deus e queremos o perdão de Deus e queremos levar uma vida de santidade diante de Deus. Existe uma diferença entre o apóstolo Pedro e o Judas Iscariotes, Embora os dois tenham caído, o Pedro porque negou, Judas porque o traiu. Mas existe uma diferença, inclusive tem até um vídeo no meu canal falando sobre isso. Existe uma diferença. O Pedro, ele não caiu porque quis, foi um acidente, porque ele ficou com medo de ser preso como Jesus foi, Ele acabou negando Jesus e o galo cantou e ele se lembrou do que Jesus falou. E a Bíblia diz que o Pedro ele se arrependeu, ele chorou amargamente. Diferente do Judas Iscariotes, que embora depois que traiu Jesus, reconheceu o erro, mas não se arrependeu. Preferiu se enforcar. O Judas fez isso, o Judas planejou trair Jesus. O Judas era um bandido, ele já havia traído Jesus antes mesmo de o entregar para os chefes da lei, os líderes da lei na época, os mestres da lei. Então, existe a diferença entre um e o outro. O Judas, ele gostava do pecado, ele era ladrão, ele roubava. Diferente do Pedro, que tinha um amor profundo por Jesus. Só que o Pedro cometeu muitos erros, mas o Pedro ele se arrependeu. Então,
Jesus conhece aquele que quer viver no erro e aquele que não quer viver no erro. Jesus conhece aquele que erra sem querer e aquele que quer viver errando. Então, por isso que a Bíblia diz, né? Cairá o justo 7 vezes, ou seja, pode acontecer do justo cair. O que é o justo? É aquele que pratica a justiça, é aquele que vive e obedece a palavra. Só que o justo não fica caído, porque o Espírito Santo entra nele e o convence que ele está errado. Ele vai se levantar. Olha lá. 7 vezes cairá o justo e se levantará. Olha lá. Mas os ímpios tropeçam no mal. Ou seja, o que são os ímpios? Muitas das vezes são aqueles que conhecem a verdade, sabem o que está errado, mas não quer nem saber de se arrepender. Eles tropeçam e ficam por lá mesmo, porque para eles o pecado é algo normal. Tá certo? Então o nosso estudo de hoje é esse. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus não existe na Bíblia, tá? Mas o que há na Bíblia é isso aqui que a gente acabou de ver, Provérbios 24, né? Provérbios capítulo 24, 16. 7 vezes o justo pode cair, não é que ele tem permissão para cair. Eu repito, que acontece dele cair, mas ele se levanta e prossegue. Ou seja, significa que a misericórdia de Deus sempre vai estar sobre ele, porque Deus, ele conhece a estrutura de cada pessoa, sabe que não somos perfeitos, mas existe em nós a vontade de querer servir a Deus e o desejo de viver uma vida em santidade. É isso que Deus leva em conta. O nosso desejo de não querer viver no erro. O erro na nossa vida é algo por acidente. Tá certo? Então não existe o cair do homem e levantar de Deus na Bíblia. Mas o que existe foi essa frase que eu acabei de citar para você em Provérbios 24, 16. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus me permitir.